A lenda de Sete Além. Dizem que Sete Além não é uma cidade, nem um mundo, é um desvio, um lugar que aparece quando a realidade se cansa de ser a mesma. Muitos acreditam que é apenas uma invenção da internet, uma brincadeira nascida de fóruns e histórias anônimas. Mas há quem jure que já passou por lá, entre um piscar de luz e um ruído distante de um motor. A primeira história, o passageiro da linha 302. Era fim de tarde quando o ônibus 302 chegou ao ponto. O céu tinha aquela cor indefinida entre laranja e chumbo, e o ar cheirava a poeira molhada. O jovem entrou apressado, como fazia todos os dias, e sentou-se perto da janela, sem reparar nos poucos passageiros. O motorista parecia alheio a tudo, mãos firmes no volante, olhos fixos na estrada. As ruas passavam depressa, mas algo começou a destoar. As casas ficaram diferentes, fachadas antigas, calçadas estreitas e postes enferrujados. As placas mostravam nomes estranhos com letras invertidas ou faltando pedaços. O rapaz pensou que o motorista tivesse errado o caminho, mas ninguém reclamou. Tentou checar o celular, mas não havia sinal, nem o relógio funcionava. A paisagem parecia cada vez mais distante do tempo presente. Um nevoeiro acinzentado cobria os prédios, e as luzes do ônibus começaram a piscar em intervalos lentos, como se também estivessem cansadas. Ele se levantou e perguntou ao motorista: "Moço, esse ônibus vai para onde?" E o homem respondeu sem desviar o olhar: "Vai para Sete Além." O silêncio que se seguiu foi pesado. Do lado de fora, as ruas se tornaram longas demais. As esquinas pareciam repetir-se. Um cachorro parado no meio da pista olhava fixamente para o veículo, como se o reconhecesse, e de repente tudo parou. O homem acordou horas depois, sentado num banco de praça, a mesma praça onde havia embarcado. O relógio marcava o mesmo horário de antes, e o bilhete de ônibus estava intacto. Mas no verso do papel havia uma palavra escrita à mão, com tinta desbotada: "Volte." Desde então, não pega mais a linha 302. E quem passa perto daquele ponto, tarde da noite, jura ouvir o som de um motor parado, mesmo quando a rua está vazia. História 2. O trilho esquecido. Era um sábado tranquilo, no fim de tarde, quando ele decidiu visitar uma antiga estação de trem que havia sido abandonada. O local era conhecido por ter sido desativado há décadas. Vigas enferrujadas, bancos vazios. O trilho terminava em meio à vegetação. Ele caminhou sobre o concreto quebrado. O som dos próprios passos reverberavam num eco distante. O ar cheirava ferro e grama molhada, e nenhuma máquina fazia barulho. Parecia que o tempo ali havia parado. Mais adiante, entrou no que restava do salão de embarque. Um letreiro parcialmente apagado dizia: "Última parada, 19h07." Ele olhou para o relógio de pulso, que dizia 19h10. Ao atravessar a plataforma, percebeu que o trilho seguia para dentro de um túnel curto, de paredes cobertas por musgo. Chamou-se de corajoso e deu um passo. O túnel oferecia uma luz fraca e laranja, que não sabia se vinha de um poste ou de outra coisa. Ele seguiu. Quando saiu, deparou-se com uma paisagem estranha. O fim dos trilhos dava em uma rua que não existia no mapa que ele conhecia. Fachadas antigas, vitrines empoeiradas, letreiros apagados.
A luz do pôr do sol parecia diferente ali, mais pálida, mais longa. No meio daquela rua, uma tremenda metalúrgica parada, sozinha, sem trilhos e silenciosa. Ele sentiu que ali o mundo estava fora do compasso. Voltou correndo pelo túnel, deu meia volta e correu até a saída. Quando olhou para o relógio, 19h11. Saiu pela porta da estação e percebeu que do lado de fora o céu já estava escuro. Não apenas escuro pelo crepúsculo, mas quieto, sem nenhum vulto nas janelas opacas da rua. No terminal de ônibus, camisetas novas, rostos modernos, tudo como sempre, mas ele carregava aquele momento estranho no peito. Desde então, toda vez que passa por uma estação antiga ou vê trilhos abandonados, observa e sente como se o mundo tivesse duas versões, e uma delas apenas à espera que o distraído entre no túnel. E se o ponteiro do relógio estiver parado, talvez seja melhor não esperar o trem da linha errada. Sete além não tem mapa, fronteira nem explicação. Surge onde o real se distrai, entre um ponto e outro, entre um olhar e o reflexo. Talvez seja apenas o medo de se perder no cotidiano, ou talvez uma lembrança de outro mundo que respira ao lado do nosso. E você já teve a sensação de que o mundo por um instante parecia diferente demais?